Cá estamos para mais uma edição do Em Casa à Conversa, o programa do Grupo Mais Guimarães. Neste espaço, no Em Casa à Conversa, habitualmente convidamos profissionais da área da saúde para irmos percebendo como está esta pandemia da Covid-19, também outras personalidades vimaranenses de diferentes áreas para percebermos, aliás, também como está a ter impacto nas vidas deles esta pandemia. Um período diferente da nossa vida coletiva que todos vivemos e sobre a qual nos debruçamos neste espaço do Grupo Mais Guimarães. Antes de iniciarmos a conversa de hoje com o Dr. Novaes de Carvalho, vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no YouTube e também a seguirem a nossa página no Facebook. Vamos a mais uma conversa hoje com o Dr. Novaes de Carvalho, é diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Alcoave. Os centros de saúde têm estado também na linha da frente no combate à prevenção e esta pandemia. Vamos então à conversa. Dr. Novaes de Carvalho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Questionava-o acerca das mudanças que esta pandemia trouxe à sua vida. O que é que mudou na sua vida neste período? Muito obrigado por dar a oportunidade de conversarmos sobre um assunto que nos preocupa a todos. Também dizer que é uma oportunidade de o ACES de Altoave, sendo o Centro de Saúde de Altoave, comunicar com a sociedade em que está inserida. De qualquer modo, o tempo em que vivemos foi um desafio para todos nós. Suponho que nós estávamos preparados para um desafio bem grande e, na verdade, o tempo está-nos, de algum modo, a dizer que conseguimos, de algum modo, dar uma resposta. O Serviço Nacional de Saúde conseguiu dar está a conseguir, porque ainda lá vamos, dar uma resposta, diria até excelente, a um desafio para o qual, como disse, nós estávamos preparados. Efetivamente, há quase 2 meses desta crise, digamos que conseguimos resolver, enfim, organizarmos-nos de modo a dar resposta o melhor possível aos problemas que existiram. Os hospitais reorganizaram-se, prepararam-se, deram uma resposta excelente. Os cuidados de saúde primários organizavam-nos para também dar resposta. Digamos que o Agrupamento de Centros de Saúde observa e acompanha centenas, diria milhares de utentes abrangidos por esta infecção. Tem, além das unidades que estão a fazer o seu acompanhamento, que de algum modo tiveram de reorganizar a sua vida, privilegiando o contacto por telefone, por e-mail, por videoconferência, por telemedicina, enfim, estando próximo dos utentes de modo a que não houvesse grande aglomeração nos centros de saúde e não houvesse grandes contactos no sentido de evitar a propagação. A observação no domicílio e criámos 2 áreas de atendimento, uma aqui em Guimarães, sediada ali na zona do edifício da Amorosa, outra em Faf, no sentido de dar resposta de segunda a domingo, das 8 às 20 horas, aos casos suspeitos. Isto é, todos os doentes com sintomas suspeitos de Covid são lá dirigidos ou enviados pela Saúde 24 ou enviados por médico de família ou por unidade de família ou por sua iniciativa, ali são atendidos. Isto é, foram atendidos centenas de milhares de utentes. Por outro lado, os médicos de família
estão a seguir doentes que, estando infectados e tendo sintomatologia ligeira, ficam em casa e, portanto, vão ser acompanhados permanentemente pelos seus médicos de família. De modo que, deste modo, conseguimos organizar os serviços de modo a dar a melhor resposta aos utentes. Não podemos deixar de dizer que este trabalho é um trabalho em parceria. Digamos que a cidade aqui em Guimarães, em todas as áreas do nosso ACES, como sabe, o nosso ACES envolve 5 concelhos e 6 centros de saúde. O trabalho solidário que houve entre as partes interessadas, entre o Gabinete do Centro de Saúde, entre o Hospital, a Câmara Municipal, Cruz Vermelha Portuguesa, todas as instituições e pessoas, digamos assim, que se voluntariaram no sentido de dar a melhor resposta aos problemas que existem na sociedade e que estão a ser resolvidos. Nós, neste momento, não podemos falar a longo prazo, temos de falar a muito curto prazo. Hoje estamos a falar de uma maneira, amanhã pode ser de outra, porque as situações podem estar de modo diferente. De qualquer modo, e como temos visto pelas informações que vamos dando, o número de casos que têm acontecido de dia para dia tem sido poucos, digamos assim. Digamos que até houve aqui dois dias que não houve evolução de casos e, portanto, acho que, digamos, podemos dizer que a nossa área de influência está a ficar relativamente equilibrada, digamos assim. Quando é que percebeu que este era um problema grave de saúde pública? Quando teve que encerrar o Centro de Saúde de Moreira de Cónegos ou o de Vidém devido a casos de Covid? Ou foi antes disso? É evidente que logo que começaram a surgir os primeiros casos, as primeiras notícias, isso despertou em toda a comunidade, digamos assim, ligada à saúde, enfim, problemas. E não há dúvida que houve uma preparação prévia, quer do Ministério, quer da Saúde, quer do ACES, no sentido de nos preparar para isto. Quem tomou sempre a linha de comando foi a Direção-Geral de Saúde, o Ministério da Saúde, a Direção-Geral de Saúde, a Administração-Geral de Saúde do Norte e a ACES. Enfim, foi esse comando. E, portanto, houve um conjunto de medidas que foram tomadas para enfim, combater o vírus, para combater esse desafio que foi para nós uma coisa nova e uma coisa difícil, e, portanto, rapidamente todos percebemos que a coisa, enfim, que o problema está a viver tempos difíceis. O nosso principal problema aconteceu, de facto, na zona de Moreira de Cónegos, um profissional que foi infectado e ele irá por ser, não teve possibilidade de continuar. Tivemos outro problema em Vidém que deve fechar, os últimos vezes já se fecharam. Tivemos outros problemas, enfim, menores, noutras unidades que permitiram que as unidades continuassem a funcionar e, digamos que, dentro dos próximos 15 dias, ficamos com todas as unidades a funcionar em digamos que o problema permanece e, como disse há bocado, tem de partir de todos nós, de cada um de nós, cada cidadão, o cuidado a cumprir as regras. E se tivermos cuidado, nós todos vamos acabar com isto. Se não tivermos cuidado, as coisas podem ir abaixo. Aliás, nós, comparando com países vizinhos, digamos assim, estamos muito longe do que aconteceu e, felizmente, para nós. Salvaguardando agora que é mais fácil pensar-se nisto neste momento do que lá atrás, a questão da utilização das máscaras é uma medida que agora é obrigatória em muitos espaços, mas podia ter sido colocada em prática mais cedo, segundo aquilo que perspectiva. Houve alguma controvérsia nisso. Desde logo,
a Direção-Geral de Saúde estudou o assunto e limitámos-nos, digamos assim, enfim. Havia uma linha de comando, digamos assim, que foi cumprida. É evidente que neste momento discute-se um conjunto de situações, usar máscara mais cedo, fechar os aeroportos e as fronteiras mais cedo, enfim, muitas coisas que podiam ter sido, mas naturalmente que quem estudou o assunto estaria atento e, portanto, foi uma estratégia que se seguiu. Na verdade, verificou-se que países que tomaram mais cedo medidas mais radicais tiveram os problemas resolvidos mais rapidamente. Enfim, países, Macau, por exemplo, fechou tudo, resolveu tudo em pouco tempo. Os casos que tem agora foram pessoas que chegaram, digamos assim. Digamos que foi a estratégia que seguida. E em resumo, em balanço final, digamos, em balanço daquilo que está a acontecer agora, acho que conseguiu-se fazer um trabalho, acho um bom trabalho, acho que está-se a conseguir fazer um bom trabalho. E é importante aqui uma coisa que nós todos temos noção que é, pelo facto de abrirmos a sociedade, isto é, o desenvolvimento das pessoas, era necessário por muitas razões até de saúde mental, que as pessoas confinadas também acabam por trazer consequências de lei e ordem, nomeadamente até para uma saúde mental. Mas também para a economia. Nós temos de aprender a viver com isto, porque nós não temos um limite temporal para sabermos quando é que isto vai acabar. Teoricamente, e tanto quanto se houve as informações que pretendemos, há um conjunto de vacinas a ter testadas, mas também as informações mais credíveis nos dizem que só daqui a um ano e meio que podemos ter vacina. Isto é, podem aparecer vacinas mais cedo, mas quer dizer, a média é um pouco essa. Isto é, não sabemos até quando. Isso só se vai resolver quando houver vacinas ou medicação. E, portanto, isto implica que cada um de nós tenha de aprender a viver neste contexto com as devidas precauções. E também estou convencido, se cada um de nós tomar as devidas precauções, vai funcionar bem e isto vai acabar por se resolver. Mas temos de ter a noção de que, pelo facto de começar a abrir, não quer dizer que acabou. Não quer dizer que haja luz ao fundo do túnel. As coisas continuam a aparecer, embora com um crescimento mais suave. E relativamente à forma como a população esteve durante todo este processo e está agora neste período de desconfinamento, o comportamento da população, como é que o avalia? Antes e agora? Eu acho que a população se portou bem. Acho que houve uma conscientização muito grande e era importante que as pessoas ficassem em casa, que ficassem com isso. Eu acho que funcionou bem e daí, portanto, os resultados que vamos tendo. Só que nós, ser humano, não convive bem com a solidão, digamos assim. As pessoas gostam de socializar, as pessoas gostam de sair, e estamos a falar nos diversos grupos etários, digamos assim. As crianças que estão confinadas começam a apresentar também alguns problemas porque faltam-lhe os amigos, brincar com os amigos, irem à escola. Ir à escola, independentemente de ir à escola e aprender, enfim, adquirir conhecimento, há aquele aspecto da socialização, aos amigos, à brincadeira, que é importante. As pessoas adultas gostam de ter a sua vida, encontrar-se com amigos, conversar, enfim, é a questão da socialização. E depois os idosos confinados têm outro problema. E, portanto, convém ter exercício, sair, fazer exercício, alimentar-se adequadamente, o que em confinamento as coisas não funcionam e, portanto, é uma questão até que está em cima da mesa. Neste momento a Administração da Saúde do Norte tem aí um programa de apoio psicológico, digamos assim, a quem deve necessitar, exatamente porque as restrições a que as pessoas estão sujeitas criam problemas de saúde, meramente saúde mental, e portanto são os reversos da medalha, e temos de estar todos atentos a isso, porque na verdade o homem é um ser social, digamos assim, e portanto
o sair, o viver em sociedade, conversar com amigos, conversar com familiares, enfim, tudo isso é importante à nossa vida. E daí a importância deste desconfinamento que vai melhorar a saúde mental das pessoas. E podemos esperar, por exemplo, a colocação de psicólogos nos centros de saúde do Alto Ave nos próximos meses, nos próximos tempos, para dar esse apoio à população? Com certeza que esse apoio vai ser intensificado. Há programas que o Governo está a preparar, já está agora em terreno, no sentido de intensificar o apoio no âmbito da saúde mental, o apoio à população. Aliás, nesse contexto, já antes do Covid acontecer, foi implementado, nós temos um plano de saúde mental que implica aqui no nosso conceito, estamos a falar aqui na nossa área, no nosso acesso, uma equipa multidisciplinar constituída por profissionais do ACES, Alto Ave, e profissionais do hospital, no sentido de pôr em prática um plano de saúde mental à população, em conjunto, e que de algum modo veio ajudar nesta necessidade aumentada depois do aparecimento do Covid, de forma que o governo as estruturas neste momento estão preparadas para esse apoio sempre que necessário. E relativamente aos centros de saúde também, durante este período da pandemia, portanto, em que vivemos ainda, durante este período houve uma menor afluência dos utentes aos serviços de saúde. Isso agora vai fazer com que nos próximos meses também haja aqui... como disse, houve um período em que era imprescindível evitar grandes aglomerados ou grandes deslocações e, portanto, acabou por se organizar as unidades de saúde de modo a contactarem mais com os seus utentes, de modo a que os utentes que não necessitassem, tanto não virem ao centro de saúde, para evitar, de facto, nesse trajeto, nesse contexto, serem infectados. Porque, como sabe, quando o centro de saúde está aberto, a unidade está aberta e vem muita gente, portanto há aglomerados, o que era neste momento absolutamente inconveniente. De forma que privilegiámos o telefone, o e-mail e até a videovigilância, quando necessário, e portanto houve um atendimento mais nesse contexto e menos presencial. Neste momento estamos a trabalhar com as equipes já para o contrário, isto é, para que vai continuar a haver um atendimento por contato, por telefone, por e-mail, por videovigilância sempre que possível, de modo a que quem não necessitar não vir ao centro de saúde. E há medidas como pedir receitas, como pedir documentos, como pedir... É um conjunto de situações que podem ser resolvidas, enfim, por estes meios de comunicação. Como também o doente, ao querer vir ao centro de saúde, pode explicar porque é que vem e pode ser resolvido até telefonicamente. E, portanto, e depois privilegiar também o atendimento presencial. Neste momento, os casos primários, o médico de família é um médico de proximidade. E, portanto, muitas vezes as pessoas necessitam de estar com o seu médico de família, estar com a sua enfermeira de família, estar com o seu secretário clínico, a pessoa que normalmente atende no centro de saúde, e portanto, e também ir ao centro de saúde acaba por ser uma forma de encontrar pessoas, de socializar. Há pessoas que vivem sozinhas e a solidão é complicada, e uma maneira de encontrar pessoas às vezes é vir ao centro de saúde. Neste momento nós queremos evitar que venha muita gente ao centro de saúde, que venha ao centro de saúde só quem precisar, para evitar de facto o problema de contágio, porque ele está aí, não é? Nós, neste momento, uma das questões que colocamos relativamente aos contágios são as pessoas que não sentindo nada são portadores de vírus, são os também chamados doentes assintomáticos. E, portanto, muitas vezes, por não sentir nada, facilita e corre o risco de contagiar. E, portanto, neste momento, e é por isso que é importante que cada pessoa use máscara, para se proteger uma à outra.
mas neste momento estamos a privilegiar, digamos assim, de que venha ao centro de saúde quem precisa. Quem não precisa, há assuntos que se podem dizer por telefone, ou por videoconferência, ou por e-mail, e portanto, neste momento estamos a trabalhar na retoma, de modo que cada utente, quando tiver necessidade, de uma forma ou de outra, possa ter a acessibilidade necessária ao seu médico de família, à sua unidade de família, ao seu médico de família. As coisas, estamos a trabalhar com as equipas, o plano já está no terreno, mas estamos a trabalhar com as equipas de modo a que nos próximos meses, digamos assim, a retoma venha a acontecer. Que, como sabem, no contexto daquilo que eu estou a dizer, no sentido que não haja aglomerações, no sentido em que haja um acesso ao meio de família com marcação, sim, haver cruzamento de pessoas com pessoas, de modo a que não haja, que a diminuir o problema do contágio. Pretendemos que, na verdade, se diminuam os riscos de contágio, e nesse contexto tem de haver uma integração, uma retoma progressiva, lenta e progressiva, de modo que daqui a nos próximos meses toda a atividade retome normalmente. Relativamente ao hospital, durante este período também houve uma diminuição considerável de pessoas que recorreram ao serviço de urgências, portanto, e da parte do hospital, que já não é de agora, há aqui uma preocupação em que as pessoas recorram às urgências quando é realmente necessário. E neste período sentiu-se isso, pessoas que foram às urgências quando era de facto necessário recorrer às urgências do hospital. É possível haver uma alteração nos horários de funcionamento dos centros de saúde, nomeadamente os de Guimarães, ou mais próximos do hospital, de forma a responderem nos períodos em que as urgências estão abertas? E porque os guimaranenses, muitos deles não têm outra solução a não ser recorrer a um hospital, um serviço de urgências, no horário noturno, por exemplo. Noturno. Bom, nós aí é uma questão que temos vindo... É uma questão que temos vindo a discutir e a articular com o hospital, porque em toda a altura verificou-se que o número de pessoas que iam ao hospital sem critério à bala urgente era grande. Neste período do Covid verificou-se, provavelmente porque as pessoas tinham medo, enfim, de sair de casa e de serem infectados, enfim, eventualmente no hospital, que portanto verificou-se que houve um atendimento grande no hospital, até tendo em conta o Covid. Outras situações diminuíram um pouco. Como sabe, na urgência do hospital havia uma área para Covid e outra área para não Covid. E a área Covid funcionou de modo excelente, houve um bom apoio ao hospital. O hospital funcionou muito bem, com grande dedicação de todos os profissionais. Mas verificou-se que ainda nas áreas não Covid houve uma diminuição. Eu suponho que porque as pessoas tiveram receio de sair de casa, tiveram receio de ir ao hospital e, portanto, as coisas melhoraram. O ACES tem as suas unidades a funcionar normal das 8 às 20, de segunda a sexta. Temos um atendimento complementar ao sábado e ao domingo. Neste momento está um atendimento complementar ao sábado e ao domingo, no período da manhã, das 9 às 13, tendo em conta que neste momento estão a funcionar atendimentos, nós chamamos nas ADCs, áreas dedicadas à comunidade, para os doentes suspeitos de Covid. E esses funcionam das 8 às 20, de segunda a domingo. E, portanto, neste momento estamos a fazer um atendimento que nos parece, digamos assim, responder às necessidades dos utentes. Naturalmente que o ACES, sempre que verifica que possa haver necessidade de prolongar os atendimentos, digamos assim, no sentido da resposta, nós falamos e temos sempre articulação com o hospital no sentido de que todos estes processos funcionem de modo articulado. E haverá algum facilitismo das pessoas em recorrerem às urgências quando podem recorrer à ACES, a um centro de saúde? Há também, da vossa parte, alguma preocupação quando, por exemplo, disponibilizam horários
diferentes, em que, por exemplo, os horários de fim de semana, e não há pessoas que recorram a esses serviços e, de qualquer forma, vão ao hospital às urgências. Eu acho que é uma questão de educação. Há até provavelmente um aspecto de hábito, até um aspecto cultural. Não sei se, assim, na verdade, nós temos nas unidades de saúde, nas USFs, períodos com chamadas consultas abertas para que a pessoa, se sentir mal naquele dia, poder ser atendidas. Marcam por telefone ou vão e são atendidas. E muitas vezes chegámos ao fim do dia e ficámos com vagas por preencher porque as pessoas acabaram, enfim, não houve acesso, as pessoas não foram. Por outro lado, as pessoas muitas vezes sentem-se mal e por ser iniciativa logo ao hospital, digamos assim. Eu acho que isto implica, e isto está no terreno, digamos, uma educação no sentido da pessoa, quando está doente, ir ao seu médico de família. E nesse contexto, ir ao seu médico de família tem que ter acesso. Para ter acesso, as unidades têm de ser organizadas nesse sentido. E, portanto, neste momento, parece-me que, e pelo que conheço, digamos assim, há vagas no médico de família e nas USFs que não são preenchidas, há dias que não são preenchidas nas consultas abertas, que são as consultas para atendimento, enfim, na hora, no dia, enfim. E somente há pessoas que podem telefonar, olha, às 8 da manhã ou às 9, olha, eu preciso de uma consulta para hoje, por exemplo assim, venha às 9, venha às 10, é marcada, enfim. Nós procuramos sempre dar uma resposta, mas também admito que é um trabalho importante que temos de fazer, quer da parte dos serviços prepararem-se no sentido de atender todas as pessoas que recorram, que têm necessidade, e por parte das pessoas terem chama-se um termo muito em voga, que é literacia em saúde. E a literacia em saúde é para nós todos, assim, é criar hábitos em função do conhecimento, do funcionamento das instituições, criar hábitos. Se eu tiver isto assim, posso ir ao meu médico de família, se eu tiver isto assim, tenho de ir ao hospital, enfim. Há todo um conjunto de circunstâncias. E é um trabalho que é importante fazer-se, e digo assim, literacia em saúde está em cima da mesa para nós, profissionais de saúde, e para os utentes, e para toda a comunidade, para toda a gente, não é? No sentido de que todos os serviços que estão no terreno possam ser bem utilizados por nós todos, e se assim for, acho que as coisas irão melhorar. É um trabalho que estamos a fazer e é um trabalho que tem de continuar, porque, bem, eu também, na minha opinião, vamos lá ver, não são só os utentes, digamos assim, não são os utentes que estão mal, digamos assim, sentem-se mal, querem ser vistos por um médico, por um serviço. Agora, culturalmente, ou por hábito, eu dou-me a cabeça, o sítio onde eu fico assustado, vou ao hospital logo, o sítio onde normalmente, portanto, há estudos em cima da mesa, efeitos rápidos e, portanto, mas também, se for visto por um médico de família, que conhece a pessoa, que conhece a família, que tem cuidado, muitas vezes tem uma resposta até mais rápida e com menos risco. Como sabe, a urgência hospitalar é sempre uma urgência, um sítio onde vão muitos doentes, é um sítio com perigo por natureza, porque o risco de apagar infecções. Se for um médico de família, não há tanto esse risco e é atendido e bem atendido e, portanto, não sobrecarrega os hospitais que estão, digamos, vocacionados pelas situações mais emergentes, que têm situações que põem a vida em perigo ou que só podem lá ter solução. Portanto, essa questão é um trabalho que estamos a fazer juntamente o hospital, a SES, no sentido de que, juntamente com a sociedade e com os utentes, conseguimos chegar a um ponto de equilíbrio. Relativamente à área de influência do agrupamento dos centros de saúde do Alto Ave, tem ideia da população que não tem médico de família?
Bom, o Regulamento de Centro de Saúde, como digo, abrange 5 concelhos e 6 centros de saúde. Aqui em Guimarães há 2 centros de saúde, que é o Centro de Saúde de Guimarães e o Centro de Saúde Roberto Sampaio e também. Professor Nelson Sampaio, acho. E das Taipas, não é? Depois há o Centro de Saúde de Vizela, Faf, Cabeceiras e Mondinho de Basto. Portanto, são 5 concelhos e 6 centros de saúde. Com um número total da ordem dos 240 ou 250 mil utentes. Neste momento, todos os utentes têm médico de família. Digo neste momento. Estamos numa fase em que há alguns médicos aí para a reforma que vão ser substituídos. Isto é, pode haver aqui um hiato de 2 ou 3 meses em que pode haver uma outra lista que tem de ser coberta por outros médicos, mas neste momento podemos dizer que o Centro de Saúde tem o ACES tem todas as listas sustentantes cobertas. Há muitas alterações no funcionamento dos centros de saúde neste período de pandemia e no pós-Covid há outras alterações que vão implementar ao funcionamento dos centros? Eu estou convencido que irá haver algumas alterações, nomeadamente hoje já estamos a verificar em todos os campos a utilização dos meios das tecnologias de informação e dos meios audiovisuais, enfim, para comunicar, digamos assim. E é natural que possa haver, nesse aspecto, alguma mudança. Às tantas para melhor, porque muitas vezes, se a gente conseguir comunicar com a minha unidade de saúde, com a unidade de saúde, ou com o médico de família, com o enfermeiro de família, enfim, a expor, enfim, esta ou aquela situação, acho que pode beneficiar em termos de contacto, em termos de tempo, enfim, há um sinnúmero de benefícios. Eu suponho que a teleconsulta que vem aí, não é? Enfim, a teleconsulta que vem aí. Nós estamos também a melhorar, a alterar e a melhorar os meios de contacto, os telefones, os vídeos, os e-mails, essas coisas para melhorarmos a forma de a pessoa contactar com as unidades. De resto, a atividade das unidades tem como objetivo o cidadão, o centro no cidadão, tem muita atenção aos grupos vulneráveis e de risco, são a saúde dos idosos, os diabéticos, os hipertensos, a saúde materna, a saúde infantil, há todo um conjunto de grupos que exigem uma atenção determinada e acho que está a ser feito um trabalho excelente. Temos também, ao nível do domicílio, as chamadas CCIs, que são as equipes de apoio domiciliário no âmbito dos cuidados continuados. E todo um trabalho que se está a tentar, está a fazer e a tentar melhorar. E eu acho que a saúde em Portugal está a fazer um bom caminho. Neste momento, o que me parece é que é necessário, e vou-me repetir, peço desculpa por isso, é necessário, não é possível haver uma separação entre os utentes e o centro de saúde. Tem de viver em conjunto, digamos assim, tem de haver uma forma de estar em partilha, digamos assim. O centro de saúde, as unidades de saúde familiar comprometem-se a atender determinado número de utentes, nas suas mais diversas áreas. Há uma proximidade entre a equipe de saúde e os utentes, e o que temos de melhorar é um pouco isso. O que temos de melhorar é trabalhar no sentido de que essa interface, essa relação, essa partilha entre os utentes
e a unidade de saúde fique cada vez mais ligada, digamos assim, haja uma interação ligada. Porque se houver uma gestão partilhada destas questões, é mais fácil, o utente sente-se mais apoiado e a participar, digamos assim, na gestão da sua vida, digamos assim, e portanto, é uma forma de fazer crescer os serviços e os cuidados aos utentes, de modo que aquilo que eu vejo é que o centro de saúde tem de estar integrado na sociedade, integrado na sua comunidade, com alguma proximidade, com parcerias que sejam úteis e, portanto, nunca uma cápsula onde não se entra, mas sempre uma estrutura aberta, de modo a que todos participem na gestão da saúde e sempre com o cidadão no centro das atenções, sempre com o cidadão, sempre com o utente no centro das atenções. É um pouco esta questão, é a minha visão das coisas. Relativamente, e voltando a falar da Covid, o acompanhamento das pessoas que estão em vigilância ativa cabe aos centros de saúde? É assim, é feito esse acompanhamento nesta altura quando um utente é suspeito, faz uma análise, a análise é lançada numa plataforma chamada Trace Covid. E depois há utentes que são em vigilância ativa, que normalmente são seguidos pelo Departamento de Saúde Pública, e há utentes que são em vigilância sobreativa, que são seguidos pelo médico de família. Digamos que o médico de família segue os elementos que segue os utentes ou doentes que tiveram infecção e que, por terem um quadro leve ou moderado, estão em casa e não necessitam de internamento e pronto, e é seguido. 14 dias em casa, e quem está em casa, ao fim de 14 dias faz um teste, se o teste for negativo, é considerado curado. Nesse aspecto houve uma alteração da norma, em princípio tinha de fazer dois testes com intervalo de um dia de 24 horas, tinha dois testes, dois negativos para se considerarem curados, agora não. Quem está a ser seguido no domicílio, ao fim de 14 dias, basta um teste negativo para se considerar curado. Quem está no hospital, que são quadros aparentemente mais graves, só é considerado curado depois de fazer dois testes negativos. Mas perguntava se tem a ver com a fiabilidade dos testes que agora é realizado. A viabilidade? São mais fiáveis agora os testes que são feitos. A fiabilidade dos testes. Os testes são fiáveis. Estes testes estão a ser feitos. São fiáveis. E, portanto, um teste positivo é um teste positivo. Pode haver, excepcionalmente, alguns são fiáveis. Eu queria tirar aqui integrar aqui assim. Tem-se falado ultimamente nos testes serológicos, que são diferentes dos testes que têm sido feitos até agora. Os testes que têm sido feitos até agora é para identificar o agente. Tem infecção ou não tem infecção? Uma zaragatoa, que é introduzida no nariz e na orofaringe, ou só no nariz, enfim, dependendo das técnicas usadas, portanto, tem ou não tem, é positivo ou não é negativo, isso muitas vezes aparece inconclusivo e deve ser repetido. Agora, tem-se falado muito nos testes serológicos. Os testes serológicos são para avaliar se a pessoa tem imunidade. Sim, um teste serológico positivo quer dizer que a pessoa criou imunidade, teve contacto com o vírus. Não quer dizer que tenha a doença, portanto tem de ser depois investigada. E neste momento há um conjunto de instituições, nomeadamente a Fundação Champalimau,
o Instituto Ricardo Jorge, há um conjunto de instituições que estão a testar a população que foi afetada para estudar a imunidade, que tem a ver depois com a questão das vacinas e com a questão do estudo, enfim, perceber se este vírus deixa anticorpos no corpo, no nosso organismo, se não deixa. E, portanto, neste momento, nós continuamos a fazer testes, como têm sido feitos, para identificar quando a pessoa tem suspeição clínica de ter infecção. E, portanto, são fiáveis. E que lhe parece as correntes que defendem o não confinamento e que a vida deve continuar de certa forma normal e as pessoas possam sair? Houve sociedades que optaram por isso. Houve, por exemplo, Dinamarca optou por isso, que é assim, digamos que a perspectiva é esta: um conjunto de pessoas cria infecção, cria imunidade, e amanhã se vier um vírus, está protegido. A Inglaterra fez isso e rapidamente recuou, porque de facto a situação começou-se a agravar e recuou. Neste momento, o grande problema é que nós não conhecemos suficientemente o vírus. É um vírus novo, o novo coronavírus é um vírus novo e que ainda não conhecemos suficientemente. E isso leva a que haja alguma controvérsia sobre este assunto. Neste momento, há também uma interferência que é, cada povo pensa de determinada maneira. Cada povo pensa de determinada maneira. E tem determinadas circunstâncias. Digamos que os nórdicos vivem em contexto diferente, o sul vem em contexto diferente, quer dizer, há aí depois várias considerações a tomar. De qualquer modo, e tendo em conta que não conhecemos suficientemente o novo coronavírus, em minha opinião, foi mais segura a estratégia tomada pelos países que optaram pelo confinamento e por estas, enfim, à semelhança do que fizemos nós e que fizeram outros países, porque deste modo evitaram tragédias, digamos assim, que houvesse uma evolução dramática, como tem havido, infelizmente, noutros países. Pensando que possa ocorrer uma segunda vaga, como vários epidemiologistas referem, para o próximo outono e inverno, se for desta... A questão é referida... Pergunto. Tem sido referida por entidades reputadas, digamos, com... bem informadas, digamos assim, a possibilidade de uma segunda vaga no inverno, digamos assim. A perspectiva é esta: com o aparecimento da gripe, haver condições para que o vírus apareça, nomeadamente no que respeita a doenças respiratórias, não é? Nomeadamente, enfim, digamos que com o aparecimento da gripe, digamos assim, haja uma quebra de imunidade e as pessoas não estarem suficientemente imunizadas para resistir ao vírus. É um pouco a questão que se coloca. E isso põe-nos outra vez aquela questão. Temos de ter o comportamento adequado, tendo em conta o cumprimento daquelas medidas que têm sido amplamente debatidas, não é? O lavar as mãos, o ter distanciamento social, a máscara e pronto, e digamos que assim, algum confinamento, digamos assim, de modo que não haja uma exposição exagerada, digamos assim. É um pouco essa questão e nesse contexto tem-se falado muito na hipótese de vir uma segunda via, mas digamos que esperemos que não, sejamos otimistas e esperemos que não. Naturalmente com ser tomadas medidas, naturalmente que vai haver uma tomada de medidas, a questão da vacinação, a vacinação contra a gripe, a vacinação contra a influenza, que é uma vacinação contra a pneumonia, que está aconselhada sempre nas pessoas com mais de 65 anos e nos doentes mais frágeis, por doenças que contenham, não é?
É importante fazer sempre isso para conseguir resistir, mas digamos que isso pode ajudar, isso e os cuidados a ter, enfim, cada um de nós tem que ter, como referimos, pode ajudar a que a segunda vaga não tenha o impacto que se prevê. Portanto, neste momento, acho que toda a gente tem de prestar muita atenção, porque não é só a pessoa que está em causa, são os outros. É fundamental esta mensagem, porque não há luz ao fim do túnel. Não há luz ao fim do túnel. Apesar das coisas não se terem avançado de modo tão agudo, a coisa continua. Não há luz ao fundo do túnel. É necessário que cada pessoa tenha os cuidados recomendados para a Direção-Geral de Saúde. É fundamental. Como vimaranense, e já que estamos também aqui a chegar ao final da nossa conversa, ficou surpreendido com a generosidade, com a solidariedade que ocorreu em Guimarães logo no início deste surto da pandemia? Guimarães, os guimaranenses, enfim, os guimaranenses, em termos gerais, habituaram-nos a esta questão da solidariedade, não é? E, na verdade, graças a essa solidariedade de várias instituições e pessoas, nós temos, independentemente de cada pessoa já estar a colaborar, se cumprir as regras, mas temos muita gente na linha da frente, muitos voluntários a trabalharem aí em instituições, junto do sem-abrigo, enfim, muitos voluntários aí a dar o peito às balas, digamos assim. E, portanto, Guimarães, na verdade, habituou-nos a esta postura de grande empenho e solidariedade e, portanto, não fiquei admirado. É uma coisa que nos honra e que nos orgulha o facto de sermos guimaranenses. De qualquer modo, acho que, contudo, que quer a nível de Guimarães, quer a nível das outras cidades locais, houve uma consciencialização das pessoas no sentido da necessidade de colaborarem nesta proteção, protegeram-se, confinaram-se, protegeram-se, houve de facto uma colaboração excelente de toda a gente e, portanto, só graças a isso é que podemos estar numa situação aqui menos grave, digamos assim, que noutros países. E, portanto, é motivo para satisfação. Não poderíamos terminar sem falarmos também dos profissionais de saúde, das equipas que organiza para estarem nos centros de saúde. Tem um número que possa avançar relativamente aos infectados, os profissionais dos centros de saúde que tenham ficado infectados? Nós felizmente, apesar das dificuldades que havia em equipamento de proteção individual, conseguimos e, portanto, a nível dos nossos serviços, não houve problemas especiais. Houve, de facto, alguns casos de profissionais infectados, acho que foram 8 ou 9, aqui no ACES inteiro, que porventura, em alguns casos, e do estudo epidemiológico, em alguns casos até não foi no serviço, foi na vida das pessoas, pronto, acabaram por. Mas queria dizer, relativamente aos profissionais, que na verdade, perante um desafio como estes, estiveram na linha da frente sem qualquer dúvida. Temos profissionais nas unidades, em todas as unidades de saúde que todas estiveram abertas. Temos profissionais nas ADCs, nas áreas ADCs, as áreas que atendem, dedicadas à comunidade, que atendem todos os doentes que lá vão com febre, com tosse, com sintomas complexos, e lá estiveram todos na linha de frente, sem qualquer tipo de receio. Tivemos equipes a trabalhar junto dos lares e de outras
organizações, instituições idênticas, com um objetivo idêntico no sentido de acompanhar e, portanto, temos equipes a fazer colheitas de testes, quer nos pontos de colheita que nós temos, que o ACES tem, quer a nível institucional. Nós fizemos colheitas em lares, aos profissionais, aos utentes, e portanto tivemos os nossos profissionais todos nesse contexto. Tivemos e temos, nós estamos assim, temos profissionais nessas condições. E portanto eu quero dizer que, como diretor executivo da ACES Alto Alba, sinto-me extremamente orgulhoso dos profissionais que trabalham nesta instituição, porque sem dúvida estão a ter uma dedicação, um envolvimento no combate ao Covid, sem qualquer tipo de receio, com a maior das dedicações, e portanto na linha da frente a combater sem qualquer receio. Por outro lado, a estrutura responsável tem estado todos os dias, de segunda a domingo, na sede e no terreno, quando é necessário, nas unidades de colheita, nas unidades de saúde, a reunir com os profissionais, de segunda a domingo, no sentido de que tudo esteja devidamente articulado, de que nada falta e, portanto, digamos que estamos aí contra o dito, não é? Contra o dito, com toda a força, até que, enfim, possamos ter o alívio quando um dia aparecer uma vacina ou uma medicação. De qualquer modo, é referir ainda o empenhamento de todos os profissionais de saúde do hospital, o empenhamento de todos os serviços sociais, nomeadamente da Câmara Municipal, os serviços sociais, da Proteção Civil, de toda a Câmara Municipal, das instituições da Segurança Social, da Cruz Vermelha, como digo, instituições da sociedade, pessoas, voluntários. Eu acho que tem sido dada uma resposta de grande solidariedade e vamos continuar a dá-la, porque é importante, sem ela a coisa não funcionava. E com este empenhamento de todos, acho que vamos dar uma boa solução, enfim, a este desafio com o qual ninguém contava. Aquele que será provavelmente um dos maiores desafios da nossa vida. Neste momento, não contávamos, ninguém contava com houve grandes acontecimentos do género noutros séculos, digamos assim, e na verdade ninguém contava com este, e estou certo de que vai ser motivo de análise do governo, das instituições, de todos, não é? No sentido de mudar algumas coisas que são necessárias, não é? Chegámos assim, nestes períodos, a gente sente que algumas coisas têm de funcionar de outro modo, não é? E estou a falar connosco, nós, a nossa disciplina pessoal, aquilo que nós devemos fazer, o respeito pelos outros, tudo o que é viver em sociedade, vai ter necessariamente uma análise, e isso espero para melhor. Há desafios para além daquilo que o vírus nos traz, da doença, o desafio do confinamento, das restrições, que, como disse, tem o reverso da medalha, cria alguns problemas de adaptação, problemas de saúde mental, problemas sociais complexos, que a sociedade tem de resolver. Mas, contudo, é essa análise em conjunto que tem de ser feita para que algumas coisas não voltem a acontecer. Enfim.
Muito obrigado, Dr. Novaes de Carvalho, por este tempo que... Muito obrigado eu pela oportunidade de conversar um bocado convosco sobre isso. Conversando convosco, com certeza que converso com os guimaranenses e, portanto, é uma honra e eu é que agradeço. Quer individualmente, quer na qualidade de diretor executivo do ACES Alto Ave, que está aqui para servir os utentes. Para viver como um utente no centro da cidade. Obrigado, Dr. Novaes. Muito obrigado. Foi a conversa de hoje, em mais uma edição do Em Casa à Conversa com o programa do Grupo Mais Guimarães. Convidamos-los a seguirem-nos no Facebook e também a seguirem o trabalho que temos disponível no nosso canal no YouTube. Subscrevam o nosso canal, podem ver todas as edições, as 31 edições deste programa que já realizamos e dos outros programas que estamos a realizar também no âmbito deste processo da Covid-19. Muito obrigado por estarem desse lado. Na sexta-feira voltaremos à conversa neste mesmo espaço do Grupo Mais Guimarães.